Mas, meus irmãos, eu disse a você que a história de ninguém é só de calmarias, porque a história de todos nós também é feita de jornadas tempestuosas. E o Salmo 139, a partir do versículo 7, parece que faz um movimento poético, como num espiral de velocidade que vai até o versículo 10, mostrando a partir do versículo 7 que alguma coisa aconteceu, que aquele tempo tranquilo e sereno deu lugar a dias tumultuosos, turbulentos e movimentados. Porque assim foi a história de Davi. Se eu fizer aqui uma síntese rápida, pensando em 1 Samuel 16, 17, 18 por diante, eu diria que você deve lembrar que quando Samuel unge Davi naquela casa simples de Jessé, a unção de Davi também representava a rejeição de Saul. E se você ler os 1 Samuel 16, você vai perceber que ato contínuo Davi ser ungido por Samuel, se diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. E ele passou a ser atormentado por um espírito maligno. A história começa a fazer os movimentos de redemoinho. E Davi e Saul agora perturbado, porque Deus já havia escolhido um novo rei, e sobre este novo rei repousava o Espírito de Deus, busca algum tipo de consolo, de analgésico, de algo que pudesse lhe aliviar da sua angústia de alma e do seu tormento espiritual. E é aí que Davi começa a sair de casa, do seu abrigo, da sua calmaria, e é agora elevado a ser tocador de harpa. Já vira escudeiro de Saul, e lá vai Davi agora tocar a harpa para aliviar os tormentos de Saul. Começa a história de Davi a fazer um redemoinho. Numa dessas viradas, Israel está enfrentando os filisteus. Num desses enfrentamentos surge um gigante que afronta o Deus de Israel. Davi não era guerreiro, Davi não carregava a espada. Naquele momento, o que Davi carregava era a marmita para levar para os irmãos guerreiros na guerra. Mas lá ele viu homens amedrontados, intimidados, e que se permitiam ouvirem alguém blasfemando o nome de Deus de Israel. E tomado por um fogo consumidor de zelo, Davi não tem mais a harpa nas mãos, mas tem uma funda e tem pedras e a coragem de quem enfrenta em nome do Senhor dos Exércitos. Bom, a gente já sabe a história. O gigante veio ao chão. Mas a queda do gigante se contrapôs ao soerguimento de uma inveja visceral que nasce do coração de Saul. Porque quando ele ouvia as mulheres dizendo: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares, aquele homem perturbado ainda precisava do solo de harpa de Davi. Mas à medida que Davi tocava a harpa, a resposta de Saul era com flechas para o cravar. Sabe o que é que teve que acontecer na vida de Davi? Para que a gente mergulhe no segundo movimento do Salmo 139, ele passou a viver uma vida de fugitivo, sofrendo experiências amargas de perdas, tendo as companhias menos indicadas que alguém pudesse ter,
Davi, numa linguagem popular, sofreu e comeu o pão que o diabo amassou, se a gente fosse falar numa linguagem popular. Mas manteve a sua integridade, porque entre